Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 16/11 de 2025, domingão, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP, enquanto o mercado, está ali em queda, junto com o BTC pairando em torno de 95 mil dólares, XRP 2,26 no dia de hoje. As grandes baleias estão acumulando muito a curto prazo. A atividade das baleias no XRP ela está disparando e investidores de curto prazo acumulam posições em meio a derivativos estáveis. Depois dessa queda, como aconteceu lá em 2021, teve a alta forte das altcoins. Primeiro, BTC, ele sobe forte, depois ele dá uma aquietada, Ele cai depois, como caiu, e depois ele se lateraliza. O Bitcoin está começando a lateralizar em torno ali dos seus 95, 96 mil dólares. Como aconteceu em 2017 e também ali em 2021, as altcoins daí naquele momento começaram a subir forte. Será que as baleias estão se preparando então a curto prazo, principalmente para essa alta forte? Vamos dar uma olhadinha principalmente nessa matéria e falar como a adoção de XRP pode levar XRP à explosão. A atividade, das baleias, os grandes investidores, teve um aumento drástico, pessoal, com, olha isso aqui, 716 transferências acima de 1 milhão de dólares. Então teve aqui o que? 716 carteiras comprando acima de 1 milhão de dólares de XRP. O maior número em 4 meses, sinalizando aí um crescente confiança à medida que os detentores de curto prazo acumulam ativos em meio a um posicionamento estável de derivativos potencialmente preparando o terreno para uma recuperação de preço. XRP então registrou, pessoal, essas 716 transferências de grandes investidores, pois é acima de 1 milhão de dólares cada, pessoal, marcando um pico de 4 meses no volume dessas transações de grande porte. 716 transferências a 1 milhão seria então 716 milhões de dólares ali em transferências de grandes investidores. Os detentores desses ativos de XRP a curto prazo estão aumentando então as suas posições na oferta durante essa recente queda no preço, como eu falei, indicando acumulação. E o interesse em aberto em derivativos permanece estável em torno de 1,3 bilhões com taxas de financiamentos neutras, aonde, pessoal, essa crescente atividade de baleia de XRP e esse acúmulo de posições de curto prazo pode ter aí uma recuperação de preço iminente, como eu falei, 2017 e 2020, 2018 ali, 2021, teve alta forte depois do queda do BTC, lateralização e depois as altcoins explodiram, As atividades, que teve aí, está impulsionando, esse aumento de atividades, refere-se a transações em larga escala. 716 dessas transferências foram feitos, pessoal, apenas em um único dia. Então, em 24 horas, esses grandes investidores, essas 716 transferências aconteceram em apenas um dia, 24 horas, cada um de 1 milhão de dólares, E como os investidores de curto prazo estão reagindo a essa queda do preço, Como eu falei, o próprio XRP, em 24 horas caiu para 2,19 seu menor preço. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, em torno de 2,26, 2,25, Geralmente, ali as moedas, entre uma semana e 3 meses, tem demonstrado esse aumento de acumulação dados da plataformas on-chain ali como a Glassnode que indica esse aumento nas faixas de hold de XRP. Então, o que está acontecendo? Os investidores vendo que XRP está caindo, está aumentando aí significativamente as suas posições em XRP, Uma mudança que expande a participação de carteiras de curto prazo nessa oferta total,
fornecendo, né, uma base sólida para uma possível recuperação no final agora de 2025, né? Estamos então no dia 16 do 11, quase ali, né, faltando em torno de 45 dias para acabar esse ano, né, de 2025, né? Enquanto isso, pessoal, as baleias estão ali, né, tendo essas atividades aí grandes, 706, né, transferências de 1 milhão cada. A adoção de XRP pode ter, né, desencadear essa oferta, né, esse choque de oferta, né, a demanda pelo ETF XRP, né, a adoção dos ETF de XRP pode então desencadear um choque de oferta muito forte. Teve ali, né, o da Canary Capital, foi o primeiro, né, ETF, faltam muitos outros, né, para ser aprovado pela SEC. Só que nos primeiros 24 horas ali, teve 245 milhões de entradas, tá? Somente da Canary Capital, pessoal. Fora outros ETFs aí que, como eu falei, está para ser ali aprovados, né? Uma voz conhecida na comunidade, que é o Futuro XRP, analisou então, né, o lançamento do ETF Spot XRPC, né, que é ali do Canary Capital, detalhando, né, como a empresa financiou o produto e a demanda aí, como ela pode significar para o preço de XRP. Ele acrescentou alguns cálculos simples, né, para mostrar a rapidez com que as compras de XRP poderiam escalar de vários, né, XRP no fundo que experimentasse entrada sustentada de capital. Ele, né, falou aqui que 10 mil XRPs, né, 10 mil ações ali de 25 dólares cada, ele acrescentou que cada ação começou com 10 XRP, então aqui 10 mil, né, ações, né, a 10 XRP teria como um lastro, o que significa que a criação do fundo exigiu 100 mil XRP. Ele detalhou o cenário, ele descreveu que se o volume atingisse 57 milhões de dólares, a medida de 25 aí, dólares por ação, seriam gerados mais de 2 milhões de novas ações e nesse cenário ele estimulou que seriam necessários mais de 20 milhões de XRP adicionais para manter o fundo alinhado com seu nível de financiamento inicial. Ele colocou essas informações dentro ali, né, do seu X, né? E ele coloca aí essas interpretações que é importante. Cálculos que destacam a estrutura, né, ali do XRPC, que é o ETF da Canary Capital, como um produto lastreável fisicamente que existe XRP para viabilizar essa criação. A estimativa futura que o XRP reflete a forma de que números crescentes de participantes resultam em maior demanda pelo ativo digital, especialmente se o interesse se expandir rapidamente. A publicação também levanta a questão prática sobre a escala de ativos que um gestor de fundos pode precisar à medida que mais participantes entrem no mercado. E por que isso é positivo para o XRP, né? Ritmos de compra ocorrem no momento em que o acesso institucional ao ativo continua a aumentar, então está aumentando cada vez mais. E à medida que esse interesse de ETF aumenta, todos os fluxos de entrada exigem que o gestor do fundo adquira então XRP adicional. Então a Canary Capital precisa comprar XRP, o que reduz essa quantidade disponível no mercado. E se essa atividade se intensificar, a necessidade constante de comprar XRP por grandes quantidades poderia pressionar então essa oferta de circulação. E essa estrutura em ETF implica que a expansão não pode ocorrer sem compras contínuas de XRP. Então aqui mostra que tem que comprar XRP diariamente, ali, gradualmente, o que reduz, né, a liquidez disponível na corretoras. Até então já coloquei alguns vídeos aí sobre corretoras estar com falta de XRP. E os investidores, né, que compram essas ações indiretamente desencadeiam aquisições reais de XRP, tiram de circulação e se esse processo continuar, enquanto a oferta permanecer limitada, o mercado poderá enfrentar condições em que a demanda cresça mais rápido do que o número de token disponível para a compra. Então você pega essa adoção, essa demanda dos ETFs e também esses grandes investidores comprando, podemos ver então o início aí de alta de XRP daqui a algumas semanas, com, né, o XRP, dados históricos mostram, com o XRP e outras altcoins, depois que o BTC teve queda nos últimos anos e lateralização, o mercado começou a subir forte com a Alticenso. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Tchau, tchau.